Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou explicar a acentuação da língua portuguesa. Exatamente, para que servem esses sinaizinhos nas palavras do português? Bora lá? Então, para que nós usamos isso no português? Se em outros idiomas, muitos, não têm esses sinais, para que isso serve? Primeiramente, nós utilizamos os sinais gráficos para enfatizar a sílaba tônica. Ai, lá vem a professora com esse papo. Meu Deus, professora, explica isso daí direito. Tá, calma. Calma. Sílaba tônica. Então, eu tenho a palavra, ó, gramática. Gramática. A mais forte é ma, né? Ó, gramática. Então, eu preciso, no português, colocar um acento nesse A para saber que essa é a sílaba mais forte. É ali que eu preciso falar mais forte, tá? Assim como médico, ó, médico. Eu preciso colocar esse acento no E para indicar que é o me que é o mais forte na hora de falar. Senão, eu falaria medico. Medico, gramatica, medico, por quê? Porque o português, já expliquei também em outro vídeo, né, do ritmo do português, que o português é predominantemente paroxítono, ou seja, de trás para frente, a sílaba mais forte vai ser sempre essa penúltima. E aí, automaticamente, nós damos ênfase nessa sílaba. Agora, quando muda de lugar, então nós precisamos colocar um acento para saber que é a outra sílaba que tem que ser mais forte. Tá bom? Por isso que então, ó, ao invés de eu falar medico, né, que seria o paroxítono, nós vamos falar médico. E aí eu coloco o acento. Gramática, a mesma coisa. Se eu não colocar o acento, fica gramatica. Coloco o acento, gramática. Tudo bem? Mas também nós temos o uso desses sinais para o quê? Abrir, indicar que são vogais abertas ou fechadas. Como no caso de pé, né? Ó, pé. Não é uma sílaba, porque é monossílaba. Então eu já sei que é só essa sílaba forte. Mas eu preciso colocar um acento neste E para falar pé. Senão eu vou falar P. Entenderam? Então, ó. Pé, P. Tem diferença. Para nós, na língua portuguesa, tem diferença. Então, toda vez que você ver um acento em uma palavra do português, você sabe que essa sílaba é a mais forte. Vamos pegar, ó, metrô. Tem um acento circunflexo no O. Então, não é metro, e sim metrô, né? Ó, metrô. A mesma coisa, olá, ó, olá, a gente não fala como no espanhol olá, né? Nós falamos olá, né? Tem um acento no A, então é olá, né? É diferente. Quais são os acentos que nós temos na língua portuguesa? Nós temos dois, né? Um para abrir, outro para fechar. Então, o acento agudo e o acento circunflexo. Nossa, que nome, né? É, tem gente que chama de chapéu, uns chamam de chapéu chinês, mas o nome dele é acento circunflexo. E este agudo, então, serve para abrir, né? Como e, é, né? Vovô, vovó, né? Ele serve para abrir. E o circunflexo serve para fechar, como em você, ó, você. Ele fecha. Como em bêbado, ó, bêbado. Tem um acento circunflexo também no E. E nós temos também alguns sinais que vocês podem achar que são acentos, mas não são. Por exemplo, aquele ao contrário, né? Parece o agudo, mas não é o agudo, ele fica ao contrário, que chamamos de crase. Já fiz um vídeo aqui também, vou deixar o link para vocês assistirem depois, que é o crase. A crase, ela não é um acento, na verdade, ele é apenas um indicador de uma
fusão de duas letras As. Então, eu tenho um A, outro A. Quando tem essa fusão, eu preciso de uma crase. Esse é um caso para um outro vídeo que já está explicado aqui, vou deixar para vocês, como eu falei. E aí nós temos o til, que é este daqui, que ele não é um acento, ele é apenas um sinal gráfico. E ele serve para indicar que ali é um som nasal. Isso vocês já sabem, né? Como em não, pão, João, muito nasal. Então, viu este sinal, vocês já sabem que aquilo é nasal. Mas também, dependendo da situação, ele vai funcionar como um acento, porque ali vai indicar que é a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, como em maçã, ó, maçã. Senão a gente vai falar massa, e aí não tá certo. Então, maçã, porque fica nasal e aquela é a sílaba mais forte. Outra palavra é irmã, ó, irmã. A sílaba mais forte é o mã, é nasal e é forte. Tá bom? Vamos fazer um exercício então com os sinais? Quero ver vocês fazendo comigo, hein? Bem importante esse exercício, bem importante porque muda totalmente o sentido da palavra. E eu vou começar com a palavra coco e cocô. Coco, cocô. Sim, super importante. Paz, país. Paz, país. Maio, maiô. Maio, maiô. O que é maiô? Maiô é aquela roupa de banho de feminina, né, de corpo inteiro. Temos o biquíni e temos o maiô. Carne e carnê. Carne, carnê. Esta e está. Esta, está. Então, aqui nós temos o pronome, esta blusa, e temos o verbo está. Você está em casa? Camelo, camelô. Camelo, camelô. Então, temos o animal e temos o camelô de rua, que nós chamamos, que é um vendedor ambulante, um vendedor de rua, que leva uma mesinha e vende alguma coisa. Esse é o camelô. Temos a cor caqui e temos a fruta caqui. Então, caqui, 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 caqui. Temos o forro, né? Forro de teto, que vai forrar o teto. E temos o forró, que é a dança. Então, forro, forró. Forro, forró. Temos sábia e sabiá. Sábia, sabiá. Sábia, né? Uma mulher sábia, e sabiá, que é o passarinho. Por último, temos o ai e o aí. Ai, aí. Ai, quando você se machuca, né? Alguma coisa acontece, fala ai, né? E o aí, né? Está aí com você? Esse vídeo é bom ver novamente para vocês fazerem esse exercício aqui mais vezes, não é mesmo? E uma curiosidade, que tem algumas palavras que são aceitas duas grafias, ou seja, dois tipos de acento. Pode ser o circunflexo ou o agudo. Nossa, mas é assim, é uma diferença entre Portugal e o Brasil. Então, por exemplo, a palavra bebê. Aqui no Brasil, nós escrevemos com acento circunflexo. Em Portugal, é com acento agudo, né? A mesma coisa, purê, no Brasil, com acento circunflexo. Em Portugal, com acento agudo. Mas isso foi o novo acordo ortográfico, que é permitido em todos os países de língua portuguesa. Mas você vai escolher o quê? Se você está no Brasil, a grafia brasileira. Se está em Portugal, vai fazer a grafia portuguesa. Tudo bem, então? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um curtir para mim. Não deixe de compartilhar com todo mundo, com a família, com quem precisa saber disso, que está aprendendo português. Tá bom?
Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!